comecei a pesquisar sobre isso, eu fiquei muito triste. Inclusive, porque eu fui ler, né, sobre a questão do feminicídio. E no ano passado, 2025, nós termos recorde. Então eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo com a humanidade, né? E aí, esses dias eu li uma matéria que Niterói não teve casos de feminicídio. Então, ótimo, porque é para não ter mesmo, né? Ótimo, excelente que é para não ter. Mas é muito triste, porque há uns 10 anos atrás, quando a gente falava do Dia da Mulher, a gente pensava, né? Ah, vamos comemorar. Hoje o Dia da Mulher se tornou o quê? Não mate a mulher. Não bata na mulher. Né? Não faça abuso de nenhuma espécie, inclusive mental e emocional, com as mulheres. Então, realmente, eu fiquei muito triste. Eu queria dar assim, muitas notícias maravilhosas, né, sobre o Dia da Mulher. Mas existem mulheres que fizeram a história e que muitas vezes elas não foram ninguém nem sabe que ela existiu, né? Então eu quis trazer para vocês terem um pouquinho de conhecimento, e eu trouxe bem baseado dentro da área da espiritualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vivemos em um tempo em que falar sobre o feminino também é falar sobre resistência, consciência e espiritualidade. Durante séculos, mulheres foram silenciadas, perseguidas ou invisibilizadas. Mas mesmo assim, muitas delas abriram caminhos para que hoje nós possamos falar de espiritualidade, ciência, fé e consciência com mais liberdade. E hoje eu também quero apresentar algumas dessas mulheres que transformaram a história da humanidade. Isso aqui é o mais importante do que eu escrevi aqui, ó. E talvez você perceba que cada uma delas ativou algo que também existe dentro de nós. Porque elas mudaram a história e você também tem o poder, sabe de quê? De mudar a sua. É o mais importante. O poder espiritual feminino. Eu não poderia começar simplesmente, eu vou apresentar ela, né? Eu tinha que chegar e mostrar algo para vocês, porque muitas pessoas pararam no tempo, né? Muitas pessoas, eu não estou aqui, gente, criticando o masculino, até porque eu sou mãe de menino também, né, de homem, então não estou aqui criticando ninguém, tá? Mas vamos combinar que durante muitos e muitos anos as mulheres não podiam fazer exatamente nada, né? Elas não podiam viver, nem usar a roupa que elas queriam. Então, eu trouxe algumas frases, algumas passagens, reflexões para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre isso. Existe uma força no feminino que vai muito além do que nós consigamos ver, aqui é a nossa intuição, também conhecida como sensibilidade espiritual. Vocês, com certeza, a mãe de vocês, não vou falar nem vocês, já falou para vocês assim, não vai nesse lugar porque esse lugar não é legal. Não faça isso porque você vai se arrepender. Qual mãe que nunca falou isso pra gente? Ou tutora, ou avó, né? Vamos pensar dos nossos ancestrais aqui. Quem nunca falou isso pra você? Até uma professora, né? Menino, se você não estudar, você vai tomar pau no final do ano, né? Por quê? Geralmente as professoras meninas, mulheres, né? Elas geralmente são as que mais se preocupam com os alunos. Então, assim, você já ouviu isso muitas vezes na sua vida. Mas elas não falavam da boca para fora. Elas falaram porque elas têm isso aqui, ó. Sensibilidade espiritual, que é a capacidade de sentir campos energéticos e perceber aquilo que muitas vezes a lógica não alcança. E quando essa energia é despertada, ela se transforma em cura, transformação e consciência. E é exatamente isso que vemos na história dessas mulheres. Vou começar aqui com as irmãs Fox, tá? Tô indo lá muito atrás, gente, porque, 1848. Quem conhece a história das irmãs Fox, levanta a mão. Ai de vocês, médios e voluntários, não levantarem a mão.
Arranca o braço. Bom, quem foram as irmãs Fox, gente? Estão levantando 2 braços aí, né? Fundamentais na comunicabilidade com os espíritos no surgimento da doutrina espírita. Essas 3 irmãs aqui, Leia, Margareta, que era chamada de Meg e Kate, foram 3 norte-americanas fundamentais no surgimento do espiritualismo moderno em 1848 em Hydesville, em Nova York. Elas ficaram famosas mundialmente por supostamente se comunicarem com espíritos através de batidas, que é chamado de ptipitologia em sua casa, fenômeno que impulsionou o movimento das mesas girantes. Se você vier aqui na terça-feira, na aula da leitura dos espíritos, você vai conhecer um pouco mais dessa história. Por quê? Porque essas 3 meninas aqui foram chamadas na época, como eu lá do começo da palestra eu falei, as mulheres não eram vistas. Então vamos dizer, como é que você acha que lá em 1848 elas foram tratadas dizendo que elas ouviam espíritos, ouviam batidas dentro de casa, ouviam batidas na parede? Porque antigamente, tudo que era fora do padrão, ou a pessoa era louca, ou era fora da caixinha, né? Tem uma palavra que antigamente usava. Era bruxa também, né? Era bruxa, era louca, enfim. E aí elas eram até internadas, né? Não tinha um laudo, um diagnóstico para isso. Graças a Deus a gente tem, né? Então, essas irmãs aqui, elas foram a base para quê? Para que surgisse a doutrina espírita, tá? Porque, para quem não sabe, Allan Kardec, ele foi até elas, né? Porque não deu para escrever tudo aqui, mas ele foi até lá para saber o que estava acontecendo. Porque hoje a gente tem internet, mas antigamente, para você saber se uma notícia era verdadeira, as pessoas viajavam, né? Então, eu falei uma coisa aqui, né? Aí, uma pessoa em São Paulo falava a mesma coisa, outra pessoa em Maceió falava outra coisa, as pessoas viajavam para confirmar se aquilo ali era verídico, tá? Era assim que funcionava antigamente. Hoje também, né? Mas hoje a gente tem WhatsApp, enfim, tem tudo isso, tem e-mail. Existe algo além da matéria? Esse foi o início de uma revolução espiritual. Mas o mais bacana disso tudo é porque vai ser lançado esse ano o filme delas, tá? Que é a direção do Wagner de Assis. Aqui estão elas, tá vendo? Porque elas escreviam também cartas psicografadas. Aqui elas, no filme, elas estão escrevendo o que elas estão ouvindo dos espíritos, né? Mandando as mensagens. Então, eu gostaria muito que vocês colocassem na agenda de vocês quando estreasse esse filme, porque é a base de um todo, é a base de um início para você entender um pouquinho tudo aquilo que o Júcio falou aqui na palestra. Tá bom? Então, elas foram a família, uma das famílias mais importantes que começaram a divulgar a doutrina espírita. Então, são mulheres que transformaram a história. Porque antes dela só existia o quê, gente? Qual é, gente? A religião que existia, só existia o quê? Giane? Cristianismo, né? A gente ninguém tinha informação de outras religiões. Só que assim, essa religião, ela foi baseada muito além, porque era sobre o invisível, não eram só pessoas rezando, né? Era sobre o invisível que estava acontecendo ali. Então elas foram a base de um todo. Mas aí, quando veio Allan Kardec, que foi o cara, o professor, né? Rivail, alguma coisa que eu não lembro o nome dele, Rivail e Hippolyte Denisard, não é isso? Ele foi lá, professor, mas ele era muito racional, né? Professor de faculdade e tudo. Então ele ficou ali na busca para saber o que ia acontecer sobre a questão do espiritismo. Só que assim, ele teve, por detrás do backstage, né, dos bastidores, uma mulher, né? E essa mulher, ela fez o quê? Como o Gilson falou, que a mulher dele vai lá, briga com ele, insiste com ele, você está fazendo errado?
O Allan Kardec teve essa aqui, ó, que foi professora de Letras e Belas Artes, artista plástica, autora das obras Contos Primaveris, Noções de Desenho, o Essencial em Belas Artes. Amélie Baudet. Falei certo? Ela que era essa pessoa que falava para ele, não desiste. Teve vários episódios que ele estava muito transtornado, porque ele foi condenado, crucificado pelos amigos, né? Os professores, os cientistas, e ela ficou lá, junto dele, falando, você não vai desistir, que isso tudo que você está fazendo é real, vamos continuar. Mas o mais importante dessa história da Amélie foi que ela, depois que ele faleceu, ela continuou o papel dele. Simplesmente não foi engavetado. Então, para mim, ela é até mais importante do que o próprio Allan Kardec. Porque se não fosse ela, não tinha levado adiante a história, né? Ele ia ter descoberto, ele ia ter codificado todos os livros, mas não ia ter chegado até os dias de hoje. Então, ela foi esposa de Allan Kardec, desempenhou um papel crucial como colaboradora e revisora dos textos dele, e após a morte, zelou pelo legado da doutrina e enfrentou desafios para garantir a divulgação das obras espíritas. Agora eu lembrei aqui que eu acho até que ela foi presa em algum momento, tá? Mas ela continuou ali. Muitas vezes o feminino não aparece no palco da história, mas sustenta silenciosamente grandes transformações espirituais. Aí aqui tá ela bonitinha, ó, do ladinho do maridinho dela, tá vendo? Fofa, né? Mas é graças a ela que hoje a gente está aqui estudando e vocês estão abrindo a mente para novos horizontes. Todos nós, né? Inclusive eu. Aí, Joana d'Arc, quem conhece Joana d'Arc aí? A Joana d'Arc, né? Ela foi uma camponesa sem treinamento, guiada por vozes divinas. Aí naquela época acharam que ela era louca, metade falou louca, metade falou bruxa, né? Mas é isso mesmo, tá? Reverteu o destino da França em um momento crítico da Guerra dos 100 Anos, inspirando o exército e a nação, mas pagando com a própria vida. Tornou-se uma das figuras mais icônicas e inspiradoras da história. Joana dizia ser guiada por vozes de santos, Miguel Arcanjo, Santa Catarina, Santa Margarida, para liderar a França, o que os inquisidores interpretaram como uma comunicação demoníaca, não divina. Santa Catarina é quem, gente? Mentor espiritual da colônia espiritual Amor e Caridade. Santa Catarina. Santa Catarina e a Joana d'Arc foi unida. Sim, mas aí é porque a gente aqui sabe que alguns livros do Osmar fala que a Joana d'Arc foi a Nina Prestonini, tá? Que vocês leiam aí os livros. Então, ela foi uma menina que lutou contra, além da questão do masculino, né? Ela lutou para quê? Para salvar a França, onde estava no momento muito crítico da guerra aqui, dos 100 anos, que a gente já estudou aí na história, né? Na escola, mas a gente sabe que foi devastador para a França. Em uma época em que muitas mulheres não tinham voz, ela liderou exércitos e mudou o rumo da história da França, mas pagou um preço muito alto por isso. Antigamente, o preço alto que as mulheres pagavam era assim, né? Com a própria vida. Hoje, ela está pagando como? Quando ela quer colocar a voz dela no mundo, quando ela quer mostrar que ela é uma pessoa que sabe fazer diferente do que está acontecendo. Analisa, reflete sobre isso. Como é que as mulheres hoje estão sendo silenciadas? Seus sucessos militares, como a libertação de Orleans e a coroação do rei Carlos VII, eram vitórias poderosas para a França. Mas os ingleses e seus aliados, os borgonheses, precisavam minar a sua credibilidade e legitimidade no rei, usando a Inquisição para fabricar um caso de heresia e bruxa.
Sua insistência de que suas vozes eram superiores à autoridade da igreja, no contexto do julgamento, foi interpretada como heresia. Então, naquela época, ela foi lá e peitou. Olha, as minhas vozes são reais e eles mandaram eu fazer isso. Então, o que aconteceu? Foi criado, né? Foi criado um processo de... Cadê aqui? Tá, ó. Eles fabricaram um caso de heresia e bruxaria para tirar ela de campo, porque ela estava fazendo todo o processo de libertação. Então, gente, isso acontece até hoje. Eu só quero que vocês reflitam isso, porque isso tem muito, muito tempo e acontece até hoje, né? Então, será que a história está voltando? Será que nós estamos regredindo em vez de evoluir? Bom, aqui está ela, né, sendo queimada, porque ela foi queimada na fogueira. O julgamento foi manipulado pelos inimigos políticos de Joana, para que ela fosse condenada por heresia e bruxa, resultando em sua execução na fogueira em 1431. Anos depois, a própria igreja revisou o caso. E, em 1456, sua condenação foi anulada, declarando-a inocente. Ela foi beatificada em 1909, canonizada como Santa Joana d'Arc em 1920, tornando-se uma dos maiores símbolos da França da Igreja Católica. Você parou para pensar aqui? Olha só. Ela foi julgada, executada em 1431. Depois de quantos anos? 1456 menos 1431. Quem é bom de matemática? 25 anos. Ela foi declarada inocente. Já parou para pensar nisso? Que é muito, muito doido? E isso acontece hoje, gente? Claro que acontece. Tem muitas mulheres presas esperando julgamento. Né? Então, é muito infantil da nossa parte se a gente pensar que isso aconteceu em 1431 e não acontece mais. A gente tem que tirar esse véu. Lembra da minha palestra da semana passada? Falando sobre batalhas espirituais, sobre o véu do esquecimento? A gente não pode esquecer isso não, gente, porque isso é muito real, tá? E aí eu escrevi aqui, ó, a verdade espiritual nunca pode ser destruída, porque ela botou o pé junto e falou, eu vou fazer. E aí hoje, nos dias de hoje, 2026, 8 de março, se uma mulher fala isso, ela pode ser condenada, mas não à fogueira, mas ela pode ser assassinada pelas próprias pessoas que moram junto da casa dela, que é muito pior, talvez, né? Porque são pessoas que não são tão estranhas quanto os executores ali da Joana d'Arc. Aí, a gente não poderia falar sobre ela, né, gente? Maria Madalena, uma das personalidades femininas mais significativas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas da história cristã. Longe da imagem popular e errônea de prostituta arrependida, ela é retratada nos evangelhos como uma discípula leal, corajosa e a principal testemunha da ressurreição de Jesus. Quem conhece a história de Maria Madalena? A Maria Madalena, ela está em todos os livros, evangelhos que a gente tem, né, que a gente possa ter acesso. E até hoje eu escuto pessoas falando assim, eu vou falar sobre Maria Madalena, a prostituta. Rotularam ela como prostituta. E hoje, quais mulheres são rotuladas como alguma coisa? Entende que tudo parece que foi, né? Mas, será que foi? Ela é descrita como uma mulher de iniciativa, indo ao sepulcro no domingo de manhã para ungir o corpo de Jesus. Primeira testemunha, ela foi, né? A Maria Madalena teve um papel fundamental de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, conforme o Evangelho de João. A maior missão dela foi de ensinar as pessoas a lerem e escreverem, né? Porque ela era uma pessoa de posses
E aí ela tinha uma cultura, o pai dela ensinou ela a ler e escrever e ela passou essa informação adiante. Por ter sido enviada por Jesus para anunciar a ressurreição dos outros discípulos. Maria Madalena permaneceu ao pé da cruz, mostrando profunda coragem e lealdade. Então vamos pensar aqui que ela era uma mulher de iniciativa, ela ficou ao lado de Jesus, ela apoiou tudo que Jesus falava, ela deu dinheiro para Jesus continuar toda a sua peregrinação. Será que ela precisava ser tão rotulada, mesmo que ela tivesse sido prostituta? Eles só lembravam dessa parte. Agora, o que ela fez de bom, tá onde? A gente precisa ler. E aí eu coloquei um livro bem fácil, bem bacaninha aqui para vocês. Quem quiser tirar foto, porque tem muito na internet, mas esse aqui eu já li e te garanto que ele é bom. Até emprestei, nunca me devolveram. É desse autor aqui, ó, José Lázaro Boberg, O Evangelho de Maria Madalena, que conta toda a trajetória dela. É um livro bem bonitinho, bem fácil de ler, fácil de entendimento, tá bom? Ela representa... Ah, gente, tem a série também, né? Maria Madalena, que é bem legal também. Ela representa a quebra de paradigmas patriarcais da época, assumindo uma posição de liderança e anúncio do cristianismo primitivo. Em 2016, o Papa Francisco elevou a memória de Maria Madalena, no dia 26 de julho, ao grau de festa no calendário romano, igualando-a à celebração dos apóstolos para ressaltar sua especial missão na igreja. Isso é lindo. Mas alguém lembra dessa data? Você lembra o dia de São Pedro? São José? E o dia nem sei se eu posso falar Santa Maria Madalena, alguém lembra? Pois bem, eu acho que agora eu vou me basear nisso, vou fazer uma campanha, porque eu não sei, nunca li ninguém falando sobre isso, no dia 22 de julho. Vamos lembrar, gente? Porque qual é a diferença dela, de um apóstolo, Paulo, Pedro, para ela? Ela participou de todas essas reuniões. Eu vou falar para você, eu não sou uma pessoa aprofundada em Bíblia. Eu sou espírita desde criança. Mas eu fiz catequese, fiz EAC, aquele curso que faz para adolescente na igreja. Porque eu ia porque meus amigos iam e eu era meio excluída, porque ninguém queria ser espírita, né? Mas eu lembro de algumas passagens, e eu lembro disso, porque eu não ouvia falar de Maria Madalena quando eu era adolescente. É isso, né? Então ela foi excluída por ela ser mulher. Infelizmente, é a verdade, não podemos deixar isso para trás. Aí eu trouxe a psicóloga, né, Joana de Ângeles. Ela é a que fica... Alguém já viu o filme de Valdo? No filme de Valdo você morre de rir, né? Na parte que ela fica ali do lado dele, enchendo a cabeça dele, e você tem que ir lá fazer. Deixa de ser pessimista, né? Deixa de ser ruim, porque o Divaldo estava encarnado, mas ela já era um espírito evoluído. Então ela ficava nessas cobranças, né? Nos livros dela fala muito sobre essa questão de postura, maturidade espiritual, como que você deve se comportar dentro de um centro espírita, né? Fala também sobre pensamentos elevados. Então, a Joana de Anjos, dentro da espiritualidade brasileira, ela teve um papel fundamental nesse movimento espírita. Os livros dela não são tão fáceis de ler, mas é porque hoje, eu já fui uma que tinha medo de ler Joana de Anjos. Mas hoje, quando eu pego alguma passagem de um livro de Joana de Anjos, eu consigo entender. Por quê? Porque eu vou lá, leio de novo. E leio de novo. Porque, né, você acaba lendo, fala, não entendi, larga para lá. Mas se você for parar para refletir, ela tem uma base muito importante para a gente que está passando
por uma transformação espiritual. Então é importante que vocês leiam também os livros da Joana, tá? Ela, peraí, ai meu Deus, tô fazendo besteira. Ela foi médium, educadora. Ai, gente, eu pedi para o Osmar consertar os meus slides, mas peraí, elas foram médiums, educadoras espirituais e trabalhadoras incansáveis da caridade. Ela foi uma médium, educadora espiritual e trabalhadora incansável dentro da caridade, mesmo que muitas vezes não apareçam nos livros da história, foram elas, que a gente está falando de todas as mulheres que vieram junto com ela, foram elas que sustentaram centros espirituais, trabalhos de cura e acolhimento. Isso mostra algo muito profundo. O feminino sempre esteve presente nos processos de transformação espiritual da humanidade. Aqui é interessante, ó, ela em uma das suas encarnações foi Santa Clara de Assis, que viveu no século 5, 6, 7, 8, seguidora de São Francisco de Assis e fundadora da Ordem das Clarissas. Ela já foi Santa Clara de Assis, junto com o São Francisco de Assis. Bom, não podia deixar de falar sobre a mãe de todos nós, né? Que é a Virgem Maria. Possui grande importância na espiritualidade por representar amor, humildade, fé e maternidade espiritual. Mais do que mãe de Jesus, ela é vista como um símbolo de compaixão e acolhimento, sendo considerada por muitos uma intercessora que ampara e consola aqueles que sofrem. Seu exemplo inspira confiança em Deus, pureza de sentimentos e dedicação ao bem. Quando alguma mãe vem me procurar e fala assim, Michele, pelo amor de Deus, me ajuda com o meu filho, com a minha filha, que está passando por um momento difícil, eu falo assim, você conhece a Virgem Maria? Porque a pessoa acha que a gente é espírita, a gente não sabe quem é a Virgem Maria, mas a gente estuda o tempo todo a Virgem Maria, a gente prega a Virgem Maria. Aí eu falo assim, pensa nela, pede a ela, ajoelha e pede o que acontece. E eu vou te falar que o resultado é bem positivo. Então, na sua dúvida, para quem que eu vou rezar? Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Jorge, São Pedro, são isso, são aquilo? Não, gente. Pensa nela. Porque se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Tá? Aí, eu, como estudante de psicologia, que muito em breve vou fazer uma pós de neurociência, eu não poderia de trazer ciência para o campo da espiritualidade, que graças a Deus hoje está um campo muito aberto, né? A gente tem vários casos de cientistas provando aí os fenômenos mediúnicos, os fenômenos psíquicos que acontecem dentro de uma sala de cirurgia espiritual, as curas que inclusive tem muito aqui no hospital. Então eu não poderia deixar de trazer para vocês conhecerem um pouquinho de algumas pessoas, mulheres, que fizeram a diferença, porque existiram as mulheres que fizeram diferença na espiritualidade, existiram sim, mas até hoje existem muitas mulheres que fazem diferença na ciência, que usam a sua sensibilidade espiritual para poder fazer história. E uma delas foi a Marie Curie, a mulher que descobriu a radioatividade, uma física e química polonesa naturalizada francesa. Ela cunhou o termo radioatividade, descobriu os elementos polônio e rádio e foi a primeira pessoa a ganhar, gente, 2 prêmios Nobel nas áreas científicas. Assim, ela, o marido, eles eram cientistas. Só que o marido dela, porque assim, nessa época aqui, eles começavam a fazer os experimentos e eles não usavam luva, eles não usavam máscara, não usavam nada disso, porque eles não sabiam o que isso poderia acontecer no corpo deles, né? No corpo físico deles. Então o marido dela morreu antes, mas ela, como Amélie Baudet, né, esposa da Allan Kardec, levou a história adiante, mas ela que foi que descobriu
na realidade, para que servia a radioatividade. Sabia disso? Pois bem. Aí, existe um filme que hoje vocês vão assistir, que é muito bom, chamado Radioatividade. Eu não sei qual plataforma que tá, mas é muito bom, porque conta a história dela, a história da descoberta, e é uma atriz maravilhosa, eu gosto muito dessa atriz, que faz o filme. Então conta a história dela, do marido. Vem pra mim qual é a plataforma que tá passando, quem puder, que eu falo aqui pra eles. Porque veja bem, o que a radioatividade trouxe pra gente. É utilizada para fins medicinais, exames de imagem como raio-x, tomografia, além de radioterapia para câncer, geração de energia elétrica em usinas nucleares, conservação de alimentos, esterilização de materiais médicos e datação de fósseis, carbono 14. Hoje você vai no médico, ele tá no Netflix, tá, gente? Hoje você vai no médico, aí ele fala assim, o que você tem? Aí quando você está falando lá um monte de coisa, ele já manda um monte de exame para você, não é isso, gente? Hoje tudo é exame. O médico não pode falar mais de nada. Antigamente o médico olhava para você e falava assim, você está com isso. Hoje o médico não fala mais de nada. Ele simplesmente pede exame. Graças a quem? Você tem um resultado. Por quê? Antigamente, você tinha uma dor, você abria para ver o que era. Aí você tinha uma outra dor, você abria para ver o que era. Aí você tinha outra dor, você abria para ver o que era. Hoje existe a tomografia, ressonância. Eu tinha uma dor aqui na perna, aí a médica falou assim, faz uma densitometria óssea. Fiz densitometria óssea, viu que não era nada. Falta de exercício. Se fosse antigamente, eu queria abrir, mexer, colar osso, descolar osso, botar... Você entende? Como que essa mulher... É porque eu não posso xingar aqui, mas ela é das galáxias, gente. Porque se não fosse ela, a gente continuaria nesse processo. E aqui, ó, na radioterapia, conservação de alimentos, esterilização de materiais médicos, com todos os vírus e bactérias que a gente tem hoje, se não existisse ela, tudo seria jogado fora e ia ter que aproveitar de novo. Tudo seria contaminado. Entende a grandeza do processo? Aí, essa aqui eu vou tentar não me emocionar, né? A gente tem aqui a doutora Tatiana Coelho de São Paulo. Peraí, gente, deixa eu beber água. Eu queria ter mais tempo para passar um vídeo para vocês, mas depois vocês assistem no YouTube, tem vários. O vídeo do rapaz, ela foi dar uma entrevista no Danilo Gentili, e aí o rapaz chega andando, um cara, sei lá, de 30 e poucos anos, e aí eu falei assim, gente, o que é isso? Né? Mas o mais importante dessa história toda é que ela não desistiu. Como Joana d'Arc também não. Como a Miriam Godoy também não. Como Joana de Anjos também não. Para a divulgação da doutrina espírita. Porque, gente, pensa o seguinte, 25 anos tentando fazer com que aquele processo funcionasse. A gente hoje é assim, vou para academia, aí fica lá 2 semanas, o músculo não cresceu da perna, você desiste. O médico fala assim, toma remédio não sei quantos dias, né? Aí você não vê que está melhorando, você desiste de tomar, vai em outro médico que acha que tem uma fórmula mágica para você. Então o nível de desistência hoje é muito grande. E aí você pega uma pessoa que, por que ela fez isso, gente?
A espiritualidade também se manifesta através da ciência. A cientista brasileira Tatiana Coelho de Sampaio desenvolveu uma substância chamada polilaminina que pode ajudar na regeneração da medula espinhal. Isso abre esperança para pessoas que sofreram lesões graves e ficaram paralisadas. Quando olhamos para isso, percebemos algo lindo. A espiritualidade e a ciência não são opostas. Elas são duas linguagens diferentes, tentando explicar o mesmo milagre da vida. E é engraçado que aí, quando eu soube dessa notícia, eu lembrei do meu primo Vinícius Pontes Paixão. Ele, quando ele tinha 21 anos, ele foi atropelado, ele ficou paraplégico. Sendo que sabe o que meu primo fazia? Ele era paraquedista. Você imagina quando a nossa família recebeu essa notícia. Mas o Vinícius, com a minha tia Maria, eles foram para Brasília. Lembra que lá também faz esse processo? Que tem um hospital. E ele foi uma das primeiras cobaias a aplicar as células tronco. Ele morou lá 2 anos. E hoje, sabe o que o Vinícius mexe? Porque paraplégico é do pescoço para baixo, né? Ele mexe um braço só. Mas o meu primo, ele surfa, ele joga basquete, ele joga handball, tênis. Ele mora no Rio e ele vem de carro treinar ali no Clube Naval Estaritas. Eu até queria trazer um pouquinho da história dele, porque ele tem um Instagram que mostra toda a vida dele. E esses dias ele botou uma foto quando ele era criança. E eu olhei e falei, gente, a luta desse menino, né? Mas vamos pensar que se naquela época, porque hoje ele não tem mais reversão, mas você imagina se naquela época existisse a doutora Tatiana, ele hoje teria uma vida normal, né? E ele era, além de paraquedista, ele sempre foi aquele cara da trilha, da natureza, um explorador, sempre gostou de viajar. E ele escolheu ser paraquedista do Exército justamente por causa da aventura, né? Então, quem aqui já pensou em ser paraquedista um dia? Provavelmente ninguém, mas ele quis ser. Então, isso tudo a gente vai trazendo. Por quê? Porque o que ela descobriu pode ser o seu filho de amanhã, o seu neto, a pessoa que você tanto gosta, né? Que possa passar por um acidente e conseguir fazer essa reversão. Porque o estudo se baseia na laminina, proteína extraída da placenta, capaz de reorganizar tecidos do sistema nervoso. A partir dela, foi desenvolvido o medicamento experimental polilaminina, que eu falei no anterior, aplicado diretamente na coluna. Durante a fase de testes, pacientes lesionados recuperaram parcial ou totalmente os seus movimentos. Um avanço científico sem precedentes. Agora a pesquisa aguarda a liberação da Anvisa para ampliar os estudos clínicos. Esperança para a regeneração da medula espinhal. Ciência e espiritualidade caminhando juntas. Aqui eu trouxe, porque provavelmente alguns de vocês já conhecem as personalidades que eu trouxe antes da doutora Tatiana, mas eu trouxe aqui a Hildegard of Bingen. Por quê? Porque ela também, ela foi uma visionária. Ela lutou muito para que a história cristã e cura fossem explicadas de uma maneira mais correta, sem ser naquela visão de tudo era bruxaria, sem ser de que tudo era mentira. Então, Hildegard viveu no século XII, não, gente, 12, e teve experiências espirituais profundas desde a infância. Ela dizia receber visões que revelavam conhecimentos sobre o corpo, a natureza e a espiritualidade. Escreveu livros, compôs músicas e também estudou plantas medicinais. Em uma época em que as mulheres não tinham espaço intelectual, ela se tornou uma das vozes espirituais mais respeitadas da Europa. Ela nos lembra que espiritualidade e cura sempre caminharam
juntos. Então, desde essa época, não foi a doutora Tatiana que trouxe isso. Ela só faz você pensar de uma maneira diferente. A Marie Curie também, mas a Hildegard, ela também fez todo esse processo de abrir a mente das pessoas naquela época. Através de seus livros, através de seus livros, dos seus poemas e das músicas também. Aí eu trouxe uma outra mulher que eu gosto muito de estudar sobre ela, que é a Helena Blavatsky. Algumas pessoas que estão aqui conhecem, né? Ela é... Sabe aquela pessoa chata? Era ela. Por quê? Porque ela desbravou muitas batalhas para provar que a espiritualidade existia. Uma mulher que desafiou o pensamento espiritual do século XIX, fundadora da Sociedade de Teosofia. Helena viajou pelo mundo estudando tradições espirituais antigas. Ela trouxe para o Ocidente ensinamentos sobre energia, consciência, evolução espiritual, muito antes disso tudo se tornar popular. Muitos conceitos que hoje vemos em espiritualidade moderna começaram a ganhar força através das pesquisas dela. Ela abriu um caminho para que a humanidade começasse a olhar novamente para a espiritualidade com mais profundidade. Então vocês entendem que existem todos os processos por detrás de tudo que a gente consegue ver. Existem pessoas que já lutaram por isso, porque essa mulher aqui, ela viajava pela Europa inteira, como o Allan Kardec fez também, para saber se aquilo ali era real. Só que ela foi mais profunda, porque ela visitou tribos indígenas, ela ia onde falava que aconteceu uma cura, ela sempre estava sintonizada com tudo isso e chegou ao momento que ela foi muito respeitada, tá? Tanto que virou a fundadora da Sociedade Teosófica. O que as mulheres têm em comum? Cada uma delas desperta algo. O que é essas mulheres, tá, gente? Que eu estou falando até agora. Consciência, coragem, espiritualidade e transformação. Elas não viveram apenas para si mesmas, elas viveram para despertar algo na humanidade. O que existe dentro de você que ainda não despertou? O Gilson fez essa pergunta, não fez? Na palestra. O que existe dentro de você, não foi na Dália? A gente estava aqui assistindo, que ainda não despertou. Cada mulher que desperta, a própria consciência abre um caminho para as outras despertarem também. Todas as vezes, todas as mulheres que mudaram a história da humanidade, não sejam apenas aquelas que estão nos livros. Talvez as próximas mulheres que vão transformar o mundo estejam sentadas aqui hoje. Que assim seja. Todas as mulheres que mudaram a história tiveram algo comum. Elas ouviram o chamado interior e talvez hoje você esteja ouvindo o seu. E quando uma mulher desperta a sua consciência, ela não transforma apenas a própria vida. Ela transforma tudo ao seu redor. No meu trabalho com terapias energéticas, eu vejo algo muito profundo. Eu vejo que muitas mulheres carregam uma força espiritual muito grande, mas essas forças estão sempre bloqueadas por medos, traumas, histórias familiares ou ciclos repetitivos. Quando essa energia é liberada, a mulher se reconecta com a sua essência. E quando isso acontece, a vida dela começa a mudar. Por que eu trouxe isso daqui? Porque eu sou terapeuta energética, e eu vejo que às vezes quando vai uma mulher para mim, ela fala assim: Michele, eu não sei o que fazer da minha vida, eu tô com isso, tô com isso, tô com isso. Geralmente são bloqueios, tá? Que geralmente são feitos durante a vida dela familiar, crenças na infância. Mas você para e pensa, será que Joana d'Arc teve muitas crenças quando ela começou a dizer para o mundo que ela ouvia vozes? Será que a Tatiana Coelho pensou em desistir? Quantas vezes será que ela pensou em desistir? É isso que eu não aceito em nenhuma das mulheres que eu atendo. Porque nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Não existe o fim.
Nós somos espíritos livres, libertos. Idade não pode ser impedimento para nada. Então, eu sempre levo isso e trago até nas minhas palestras esse momento que você precisa se reconectar com você mesma, porque a humanidade precisa de todas nós. E aí eu estou convidando vocês, quem tiver interesse, a participar de um workshop que eu faço há 3 anos, chamado Workshop Experiências Femininas. E quem tiver interesse em participar, a equipe do som vai deixar aqui o QR Code para você entrar no grupo, porque é por lá que eu vou passar todas as informações. Então hoje eu quero agradecer imensamente pela presença de todos vocês. É claro que eu queria falar de centenas, milhões de mulheres, inclusive de uma que é muito especial para mim, que é a Catarina de Alexandria, que muito em breve eu vou fazer uma palestra exclusiva só para contar a história de Catarina aqui no Hospital Amor e Caridade, porque ela merece mais de 40 minutos de palestra. Tá bom, gente? Um beijo no coração e muita gratidão.